Ebenezer. Ebenezer, todos estão conectados a nós, no território nacional e além fronteira. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Histórias de Vida em Cristo. Devido a alguns problemas técnicos, não foi possível a transmissão da edição passada, pelo que pedimos as nossas sinceras desculpas e agradecemos a si, amado irmão, que tem investido recurso e tempo de qualidade para permanecer conosco. Amém. Jesus. Como havíamos prometido, temos para a edição de hoje um convidado super abençoado, que dispensa apresentações, que dentro de instantes estará conosco para partilhar na primeira pessoa o que Deus fez e tem feito na vida dele. Mas antes de introduzir o meu convidado, deixa-me falar de artigos que estão disponíveis no nosso bookshop. Temos canetas, temos alfinetes ou broche, temos camisetas em variedades, temos também livros e muito mais. Visite-nos, estamos abertos de segunda a domingo, das 10 às 17 horas. Sem mais delongas, e sei que este é o momento mais esperado da noite, deixe-me apresentar este que é o meu convidado super especial para a noite 2. Ele é apresentador, obreiro, tradutor oficial da Ebenezer TV, o meu companheiro de painel. Amados irmãos, tenho o privilégio de receber como meu convidado o Mano Xavier Kumbana. Seja bem-vindo, Mano, e Ebenezer. Ebenezer a todos que nos assistem, Ebenezer a você que está aí em casa. Muito obrigado desde já pelo convite estendido. Obrigado por esta oportunidade única de testificar as obras de Deus na minha vida. É sempre um grande privilégio falar daquilo que Deus fez e tem feito na minha vida. Amém, Mano Xavier. Está preparado? Bem, creio que sim, mas vamos a isso. Bom, a noite 2 reserva-te muitas surpresas. Deixa-me pedir à produção os meus cupons, por favor. A noite 2 é de muitas surpresas, Mano Xavier. Mas enquanto a pessoa que está a auxiliar não entra com os meus cupons, Mano Xavier, como e quando é que entrou para o Ministério da Divina Esperança? Eu entro na Divina Esperança em 2015. Creio que foi em março, abril. Não posso precisar exatamente. Já passa muito tempo. Mas quem entrou primeiro foi a minha esposa. Ok. Ela saía de uma igreja, sentia que algo estava em falta nela. Amém. E recebeu o convite para a Divina Esperança e ela lá foi. Ok. E eu saía do trabalho às 20. E então ela dizia 20h45, 21 fica a minha espera na esquina da Amália Galenda Shoprite que eu vou sair. Ok. E eu ficava pendurado até 21h30, 21h45, até 22 horas ou um pouco mais. Ok. E aquilo começou a me incomodar. Mas mais do que isso, o que me incomodava, o que chegou a incomodar-me, assim, que é, uma das vezes ela saiu toda desengonçada, do culto. pernas bambas. E eu fiquei preocupado, que igreja é essa de uma mulher sair desengonçada, pernas bambas? Eu disse, não, preciso espreitar e entender o que é que se passa, o que é que ando a fazer com a minha namorada lá naquela igreja. Oh, ok. Mas deixa-me só interromper o Mano Xavier. Hoje eu disse que era uma noite que reserva muitas surpresas. Pois. E vou pedir à irmã Nilza para fazer-se presente e fazer-nos companhia no cenário. Mas enquanto isso, Mano Xavier, por favor, pode continuar. O Mano Xavier chegou a oferecer alguma resistência para ir ao culto? Não, porque eu já estava curioso em querer perceber o que é que realmente estava a acontecer. Okay. O que é que estava a acontecer e haveria aquela curiosidade. A minha namorada entra lá, mas sai com o cabelo todo, porque ela também passou por um processo de libertação. Ok. Então, a gente sabe como é um processo de libertação. Para algumas pessoas é um pouco mais intenso, okay. Diferente das outras, e creio que este foi o caso. Então, decidi aceitar o convite dela também. Também fui à igreja
E no primeiro dia que me fiz presente à igreja, ela estava do meu lado, então o homem de Deus disse: você, demônio, venha para frente, dá um passo para frente. Então eu percebi que ela já estava a manifestar, Ok. e ela foi dando os passos para frente e foi liberta. A obedecer a voz do A comando orientação do do homem de Deus. Amém. Então, ali eu percebi que estava realmente no lugar onde o poder de Deus se manifestava e gostei do que eu vi. Amém. Gostei de ver a manifestação do poder de Deus, me identifiquei muito com aquilo, porque eu também tinha algumas necessidades espirituais que onde eu estava não eram preenchidas. Ok. E uma das coisas, eu já tinha sido convidado a um dos ministérios, onde eu vi e me apaixonei por aquilo. Não é igual aqui é muito mais intenso. Amém. Mas havia um lugar onde eu fui uma vez, onde quando eu entrasse sentia uma presença boa. E quando eu cheguei no Ministério Divinas, voltei a sentir a mesma presença. Amém. Então, eu tinha certeza que o poder de Deus estava naquele lugar, porque algo em mim correspondeu com o poder, com a glória daquele mesmo lugar. E foi assim que eu entrei na Divina Esperança. E não foi como muitos de nós que de vez em quando ia espreitando lá no outro ministério, ou foi logo de princípio e de primeira ficou de vez? Não foi diferente. Fiquei, mas já fiquei às sextas-feiras e fiquei aos domingos, que o meu culto terminava lá para as 11h30. Então eu tinha que logo depois que o culto terminasse, corresse para Malhangalém. Ok. Mas algo curioso, parecia que o culto já estava a demorar lá. Aquilo já me incomodava, já me incomodava. Então eu pessoalmente decidi escolher uma das igrejas, porque o homem de Deus, numa das ministrações, acabou dizendo que, enfim, as pessoas não podem ser prostitutos. Pois. Tem que escolher uma das igrejas. Então aquilo também mexeu comigo. E a minha escolha foi ficar onde o meu espírito era alcançado. Amém. E eu senti que não, eu estava a ser espiritualmente construído. Glória a Deus. Não porque lá não era, mas não era a mesma coisa, era Sim, totalmente diferente. E foi assim, tomei a decisão e fiquei Glória no a ministério. Deus. Seja bem-vinda, irmã Nilza. Eu sei que és uma mulher super reservada e obrigada por ter aceito o nosso convite. Bem, me traíram, não me disseram nada. Mas Xavier, já devias saber que o programa seria assim, né? Então, Mara Nilza, bem-vinda. E obrigada por teres convidado o Mano Xavier para fazer parte da família Divina Esperança. Eu gostaria de saber, ele disse que não ofereceu nenhuma resistência quando a Mana fez-lhe o convite. Isso corresponde à verdade? Foi logo de primeira que ela aceitou aliar-se a ti? Ebenezer, irmã Euridice. Até aqui o Senhor nos ajudou. Amém. É verdade. Quando nos conhecemos, nem eu nem ele estávamos no Ministério Divina Esperança. Sim. Mas foi curioso porque acredito que uma semana depois, ou duas, eu fui à Divina Esperança. Ok. Então, quando eu conheci a Divina Esperança, eu fui lá, falei com ele que eu tinha ido ao Ministério Divina Esperança, que eu tinha gostado da igreja, que eu passaria a fazer parte daquele ministério. Ok. Então, convidei-lhe para vir ao Ministério Divina Esperança e, graças a Deus, ele não ofereceu nenhuma resistência mesmo. Glória Ele a aceitou Deus. logo de primeira Amém. a ir lá conhecer o Ministério Divina Esperança. Ok. Vocês entraram no ministério, eram namorados, noivos, posso assim dizer. Quanto tempo foi o vosso percurso até chegar ao casamento e quais foram as batalhas que enfrentaram? Bem, não sei se devo ser eu a responder ou ela a responder. Bom, nós somos regidos pela Bíblia, né? O homem é cabeça. Nós entramos no ministério em começo de 2015. Ok. Ela um pouco antes, como muito bem disse, eu vim a posterior. Mas depois entramos na igreja, as coisas começaram a mudar, o Sim. entendimento mudou, a orientação espiritual também era outra. Amém. E um ano e meio depois é que nos casamos. Ok, ok. É que nos casamos. E Depois do casamento,
Foi um casamento tranquilo ou nem por isso? Tiveram batalhas? Bem, eu vou deixar para ela responder. Por Acredito que ela favor, tem muito mais irmã para dizer do que eu. É como o homem de Deus costuma dizer. Amém. Tudo aquilo que vem da parte de Deus recebe ataque. Sim. Então, o nosso casamento não poderia fugir deste, como é que eu vou dizer, deste entendimento ou deste pensamento. Ok. Não foi um casamento fácil, em Ok. momento algum, desde o princípio até o momento do casamento. Foi um casamento de muita guerra. Mas com vitórias. Com muitas vitórias. Foi um casamento com muita guerra, principalmente do meu lado, da parte da minha família. Ok. Quando eu fui anunciar que eu tinha conhecido alguém que queria se apresentar e que nós queríamos casar-nos, pura e simplesmente meu pai não quis, não aceitou. Minha família não aceitou este casamento. Tanto que nós nos casamos, mas o meu pai, a minha mãe, a minha família direta não se fez presente no casamento. Foi um casamento à revelia. Foi Ok. um casamento à revelia. Eu prefiro dizer foi um casamento à vontade de Deus. Amém, irmão Xavier. Sabe as Não, palavras. eu digo isto porque a vontade que tem que ser feita não é do homem, mas é de Deus. É verdade. Então, verdade. dizer que é a revelia não me é muito confortável. Prefiro dizer que foi à vontade de Deus. Foi um Glória a casamento Deus. à vontade de Deus. Belas Exato. palavras. Mana Nilza, pode prosseguir, por favor? Sim, continuando a falar do casamento à vontade de Deus. Eles, pura e simplesmente, opuseram-se ao nosso matrimônio, ao nosso casamento. Mas graças a Deus, porque nós estávamos numa casa onde habita o Deus vivo, onde nós temos um Pai. É verdade. Nós temos um Pai que nos ama, que nos tem abraçado e que, acima de tudo, nos tem falado, nos tem trazido o que é a vontade de Deus para nós, para as nossas vidas. Amém. Então, sabendo nós que o nosso casamento era segundo a vontade de Deus, principalmente eu, porque eu é que tive mesmo de De se posicionar. olhar para frente, eu Ok. tive mesmo de me posicionar. Como eu sabia que o casamento era segundo a vontade de Deus e que as coisas de Deus não são fáceis de ser recebidas pelas pessoas. Quando tem muita gente a concordar, temos sempre de desconfiar. Então, por causa daquela guerra que se levantou, eu tinha certeza que verdadeiramente o meu casamento tinha de ser e que o homem de Deus tinha declarado que ele e eu éramos segundo a vontade de Deus. Era um casal segundo a vontade de Deus. Pois. Nós já viemos a Divina Esperança juntos, como namorados. Ok. Mas quando chegamos à Divina Esperança, nós recebemos essa confirmação. Pois. Até porque o nosso percurso até o casamento também não foi fácil. Ok. Mas segurei na palavra dita pelo homem de Deus, seguramos nesta palavra os dois. Amém. E lutamos. Foi até estranho para a família do meu marido ter de organizar um casamento em que a família da noiva pura e simplesmente não quer saber. Yeah. Olha, que eu até percebo o lado deles porque não é fácil. Pois. Um casamento é a união de duas famílias. É verdade. Então eles encontraram-se numa situação em que só eles estavam lá Yeah. para fazer este casamento. Mas graças a Deus casámos-nos no Amém. Ministério Divina Esperança. Quero crer que as fotos estão a passar. Vamos continuar. Amém. Casámos-nos no Ministério Divina Esperança. Concretizamos, cumprimos com aquilo que era a vontade de Deus para as nossas vidas. Glória a Deus. E graças a Deus eu posso dizer que não me arrependo em momento algum Ok. das lágrimas derramadas, das guerras, daqueles momentos conturbados que nós passamos. Depois a gente fala sobre isso. Mano Xavier. Voltando para si, Mano Xavier. Bem, o meu testemunho, quem tem muito a dizer relativamente à questão do casamento é ela, porque a pressão foi mais da parte dela do que da minha parte. Ok. Eu também tive pressão, mas não se compara o que ela passou, não se Ok, compara, ok. nem tão pouco.
houveram guerras que se levantaram também do meu lado, pese embora a minha família estivesse disponível a ajudar, mas não se compara ao que ela passou. Ok. Pelo menos meus familiares estavam lá, estavam a organizar o domingo, tanto que o sábado nós é que fizemos, como Ok. o marido Anilda correu atrás de algumas questões, eu corri atrás de outras questões, Ok. e até às vésperas do casamento tudo estava ao avesso. Mas porque nós tínhamos a responsabilidade de colocar as coisas em ordem e sabíamos que a mão de Deus estava lá e a alma de Deus também estava por perto, qualquer coisa, procurem por mim. Então, enfim, foi esta gestão que foi feita. Ok. E nós conseguimos correr atrás dos objetivos e foi uma surpresa para muitas pessoas. Foi um casamento lindíssimo. Foi uma surpresa para muitas pessoas porque foi tudo feito na última hora. Só para recordar, nós primeiro tínhamos começado a pagar um salão. Ok. Depois teve que se mudar a data do casamento. Então não havia mais reembolso daquele valor. Tivemos que começar do zero. Ixi. E então era 2 semanas para voltar a refazer as coisas. Sim. Mas Deus deu graça e em 2 semanas nós conseguimos colocar as coisas em ordem. Amém. E para as pessoas que estiveram no casamento, se querem imaginar, aquilo tudo foi organizado em 2 Em semanas. 2 semanas. Amém. Bom, eu vou puxar a vossa memória. Houve um culto, irmã Nilza, onde o homem de Deus esteve a profetizar para um casal. E o Mano Xavier, como sempre, é o nosso tradutor oficial. E foi lá levantando a voz dele: Prophesy, man of God. Prophesy, man of God. E o pai disse: ele está a dizer isso porque é a vida dele. E a Mana Lisa não estava no tempo naquele momento, tinha se ausentado. O homem de Deus chamou por ti e libertou-te. E pelo que parece, a Mana Lisa estava decidida a sair do casamento. Pode falar um pouco desse historial? Se estiver à vontade, por favor. Não me lembro assim por detalhes? agora, Ok. com detalhes deste culto em especial. Particular, ok. Mas nós tivemos um casamento, como é que eu vou dizer? O nosso casamento é um casamento abençoado, mas todo casamento tem as suas... Tem altos e baixos. Tem os seus altos e baixos. Pois. Não vou dizer que eu tinha decidido, tinha sentado com meu esposo e tinha dito a ele que eu me ia embora. Sim. Mas que em algum momento, talvez por causa das guerras, por causa das influências, assim posso dizer, das dificuldades, Ok. talvez em algum momento eu tenha pensado em desistir. Pois. Mas eu dou graças a Deus por estar num ministério em que o Deus vivo habita e nós podemos ver que o nosso Pai, aquele que é o nosso líder, Ele sabe de nós. Amém. Porque eu me lembro de um culto de obreiros, Ok. em que um homem de Deus ministrava e em algum momento ministrou para a nossa vida e falou comigo. Eu me lembro que ele disse que se eu largasse o meu marido, Sim. a minha vida seria uma vida desgraçada. Pois. Porque o meu lugar é ao lado dele. Pois. E, sinceramente, em algum momento me tinha passado da cabeça que se eu saísse deste casamento, talvez algumas coisas na minha vida fossem melhorar. Pois. Mas porque o nosso Deus é aquele que conhece a nossa vida. Uhum. E conhece o nosso futuro, coisa Pois. que nós nem conhecemos, na verdade. É verdade. Porque às vezes nós passamos por uma situação no presente e tomamos certas decisões influenciadas pelo momento ou pela dificuldade. Nós não sabemos o que é que vai ser do nosso futuro. Nós às vezes até pensamos que vai ser melhor do que está agora. Sim. Mas neste culto o homem de Deus chamou uma atenção e eu confesso que estava mesmo com esta ideia em mente de, olha, é melhor lavar as mãos. Uhum. E na época uma das maiores dificuldades que eu tinha era o fato de nós na época não termos filhos. A gente já vai chegar aí. Era uma das coisas que me perturbava. Ok.
Mas graças a Deus, Deus não permitiu que isso acontecesse. Amém. E hoje Amém. estamos aqui felizes e a glorificar a Deus. Glória a Deus. Pelo nosso matrimônio, pelo nosso casamento. Amém, amém. Olha, Mãe Xavier, desculpa. Esse é o testemunho, mas não tem como não passar a palavra para a irmã Nilza. É assim, Mana Nilza chegou a falar de não ter filhos. Eu me lembro também, vai dizer, irmã Euridice fez TPC, mas ok. Eu me lembro também de um dos cultos dos obreiros, ainda na Manhangalene, isso já faz um bom tempo, que o homem de Deus localizou-te e profetizou-te um filho. E lembro-me que disse ao Mano Xavier, olha, a Nilza vai ter um filho, mas esse filho não é para estar aí a apresentar ou levar para os teus sítios. Ela vai gingar com o filho, mas vai estar a preservar ou a proteger o que esse bebê carrega. A profecia foi lançada. Quanto tempo levou até a materialização da profecia? E não foi a primeira vez. Não foi a primeira vez. Acredito que este culto que a irmã Euridice se refere é um culto de obreiros que aconteceu por aí acessivelmente 5 anos atrás. 5 anos, isso mesmo. 5 anos atrás. Lá atrás. O Mário Xavier está com o sorriso como quem diz, é isso. Eu estou a render minha memória das mulheres. Porque eu não sou muito bom de guardar memórias. Mas enfim, vamos a isso. Vamos, Mário. Sim, como eu dizia, um culto que aconteceu há 5 anos atrás. Creio que nós ainda éramos recém-casados. Sim, recém-casados. Sim, éramos recém-casados e o homem de Deus profetizou que nós teríamos um filho. Que Deus nos abençoaria com um filho. Estamos a falar por aí de um culto do ano 2016. Isso. E o menino Emmanuel nasceu em 2021. Só para perceberes o período. O intervalo, O período que levou para a materialização da profecia da Mãe de Deus. Amém. Foram por aí 5 anos de espera. 5 anos de espera. E graças a Deus aconteceu. A profecia materializou-se. E hoje nós temos um filho. Como o homem de Deus disse. Sim, um filho. Amém. Um rapaz, graças a Deus. 5 anos, irmã Euridice. E nesses 5 anos de espera, Mana Nilza, sabemos muito bem que quando estamos à espera de uma profecia, de qualquer que seja a coisa, vem um desespero, vem um cansaço, vem a dúvida. Com a irmã foi diferente? Não foi mesmo. Foram 5 longos anos de espera. Mas é incrível. Foi um período de muita guerra. Eu me lembro que durante este tempo todo veio a ansiedade. Veio a ansiedade. Durante muito tempo, quando o meu período demorasse um pouquinho, já vinha a expectativa. É desta vez. É desta vez. E é incrível que quando o meu período descesse, doía tanto, mas doía o coração, na verdade. Posso imaginar. Doía o coração por causa da ansiedade. Sim. Na verdade, não era por causa da fé, era Pois. por causa da ansiedade. Ok. Que eu até caí em lágrimas. Meu marido sempre me consolava. Graças a Deus, ele nunca cobrou de mim um filho. Pois. Ele sempre dizia, olha, ser pai para mim hoje não é prioridade. Ok. Porque os filhos não vêm de nós, vêm de Deus. É graça. No tempo de Deus, na hora que Deus decidir, Amém. nós teremos um filho. Glória Se o a homem de Deus. Deus disse que nós teremos um filho, Pois. é porque nós teremos. Amém. E essas palavras, na verdade, são as palavras que me levantavam. Ok.
Porque era complicado tu veres pessoas que casaram-se 2, 3 meses depois a mulher está grávida. Pois. Tu vês pessoas no seio familiar, ao seu redor, estou a falar de irmãos, colegas de trabalho, vizinhos. Tu vias as pessoas, é como se a vida das pessoas andasse e a sua não, na verdade. Mas nem é porque não andava, é porque Deus estava a trabalhar na nossa vida. Amém. Lembro-me que eu fui ao hospital preocupada porque eu queria saber por que eu não tenho filhos. Eram 5 anos e para mim nada estava a acontecer. Para mim nada estava a acontecer. Ok. Fui lá, fiz várias consultas. Lembro-me que até tive de arrastar o meu esposo para fazer certos exames. E ele sempre dizia, eu só vou fazer esse exame porque tu estás a insistir. Se o homem de Deus disse, Yes. nós vamos ter um filho. É verdade. Mas não, estou cansada. Eu me lembro que eu nem ia mais às festas familiares, tipo na família do meu marido. Ok. Porque a questão sempre era, quando é que nós seremos chamados de avós? A Quando eu cobrança. segurasse alguma criança no colo, a questão que os meus sogros sempre levantavam era essa. Quando chegará a nossa vez? Yeah. E às vezes eram os tios que perguntavam, quando é que vocês vão ter um bebê? Yeah. E é incrível que aquilo doía em mim, doía, e eu sofria em silêncio, porque eu não tinha nenhuma explicação para dar às pessoas. Pois. Fomos lá às consultas, fizemos os exames que tínhamos de fazer, de sangue, os médicos só diziam, não estamos a encontrar nada. Então marcaram um exame chamado, acho que é laparoscopia, qualquer coisa assim. Sim. Porque para os médicos chamavam aquele caso de infertilidade secundária. É o nome que eles deram. Yeah. Então eu tinha de ir lá fazer a tal da laparoscopia, porque na ecografia, nos exames de sangue não conseguiam achar nada. Então fui lá, marcou-se o dia do tal do teste, fui lá para fazer o teste. Maneiritos, as pessoas que estavam à frente de mim fizeram o teste. Ok. Quando é a minha vez, quando chega a minha vez de fazer o teste, a máquina pura e simplesmente para. Enguiçou. Então chamaram a mim e as mulheres que estavam depois de mim na fila, né? Ok. Para avisar que não, a máquina tinha parado, que eles haviam de ligar-nos de volta, que era para nos dizer quando é que nós poderíamos ir lá refazer o exame. Ok. É incrível que acredito que tenham ligado para as outras mulheres, mas o meu contacto, não sei o que aconteceu, pura e simplesmente não ligaram. É Deus agindo. É Deus agindo. E o meu marido, quando eu disse que ia fazer aquele exame, só que hoje fazer, vai. Mas eu te digo, no tempo de Deus, para mim, ele sempre dizia isso, para mim não é necessário andar a fazer exames, porque no tempo de Deus, nós teremos um filho. Ele sempre relaxado, eu preocupada, ia dar cambalhotas com os testes e as consultas que eu ia. Ele só me dizia isso. No tempo de Deus. E o tempo de Deus chegou. E o tempo de Deus chegou. Temos um menino super abençoado. É incrível que quando eu engravidei, eu nem me apercebi que estava grávida. Ele é que me diz, depois de ter passado por um momento difícil na minha vida, eu perdi minha irmã. Sim. No mesmo mês em que eu perdi a minha irmã, já minha irmã faleceu no princípio do mês de agosto, já nos finais do mês de agosto, meu marido é quem disse para mim, estás grávida. Eu disse para ele, tu não estás bem. Estás grávida, porque foi do tipo, eu desisto, não faço mais nenhum exame, já não quero saber. Se tiver de ser, será. Se não tiver de ser, também não vai ser. Deixa tudo nas mãos de Deus. Já era eu a dizer, olha, não me preocupo mais, já não quero saber. Se Deus quiser me dar um filho, vai dar. Eu já não quero saber. Ok. Então, quando ele vem para mim e diz para mim, tu estás grávida, eu me lembro que eu disse para ele, tu não estás bem, não tens outra coisa para falar, não podemos conversar sobre outra coisa. Eu, grávida. Desculpa cortar-te, Mana Nilza. Mas deixa eu ver. O que deu-te a certeza que a tua esposa estava grávida? Bem, é difícil dizer o que deu uma certeza. Ok. Eu às vezes saio dizendo as coisas e eu acredito naquilo que eu digo. Amém. É fé. Simplesmente saio dizendo. Fé. Porque eu acreditava que ela
estava grávida Amém. e simplesmente eu disse, estás grávida. Glória a Deus. E não brincava de dizer a ela que estava grávida. Sim, sim. Tanto Sabias quando- o quão importante era para ela. Sim, tanto quando algo me confirmou-me que ela estava grávida. Amém. E eu simplesmente disse que ela estava grávida. E, enfim, eu já não me recordo como é que foi. A minha memória não é muito boa quanto a vossa. Já vi, Mas sei que bem. semanas depois veio a confirmação. Não sei se ela chegou a fazer, eu já não me recordo, ela vai relatar melhor. O que eu sabia é que ela estava grávida. E ponto final. Ponto final. Isso eu não tinha dúvidas. Mana Nilza, já vimos que Mano Xavier de memória não é grande coisa. Vamos lá refrescar a memória dele. É verdade. Quando ele disse que estavas grávida, recebeste a mensagem como uma confirmação ou aquilo soou como só está a falar para animar-me, já que a minha irmã acabou de perder a vida, por aí? Em momento algum, soou-me como confirmação. Ok. Para mim foi de tipo, como estou para baixo. Meu marido está a tentar animar-me. Deve ser por isso que ele está a dizer que eu estou grávida. Ok. Mas não levei a sério. Pura e simplesmente entrou por aqui, saiu por aqui, como Pois. dizem. Mas é incrível que antes dele me dizer que eu estava grávida, quando começou este período de quarentena, do coronavírus, Ok. ele disse-me, agora na quarentena é que vais engravidar. E ele cantava até mesmo para os nossos amigos ali, tipo, na quarentena não falha nada, nós vamos ser pais. Eixe. Passou-se um ano, no ano seguinte é quando ele me disse, tu está... Não, no ano 2020, que foi Sim. o ano em que começou a pandemia, A pandemia, pois. em agosto de 2020 foi quando eu engravidei e ele disse-me que eu estava grávida. Eu nem sabia, não quis saber, por simplesmente não fiz nenhum exame de sangue, não fiz nada. Continuei a viver minha vida, tipo, não está a acontecer nada. E não tiveste nenhum sintoma? Não tive sintoma nenhum. Oxe. Não desconfiei em momento algum que eu estava grávida. Ok. E é incrível que neste mês de agosto não levei a sério porque o meu período veio no princípio do mês. Para mim não está a acontecer nada. Deus quando faz as coisas. 2 meses se passaram e eu a caminho do 3º mês de gestação. Começam-me umas dores no ventre, porque mulher grávida... ventre. Sim, no princípio da gravidez sempre se diz que a mulher tem que repousar. Sim. E como é que uma mulher que não sabe ou então que não acredita que está grávida vai repousar? Não faz sentido algum. Continuei a minha vida, vivia normalmente, fazia as coisas todas que eu tinha que fazer. Normalmente carregava peso, porque disse que não, mulher grávida quando está no princípio não pode carregar peso. Eu fazia tudo normalmente. Ok. 3 meses, quando eu já estava a fechar o 3º mês, tive esse problema, tive de ir ao médico. Sim. Então, foi quando fez Aliás, fui ao médico por causa das dores. E é incrível que quando eu fui ao ginecologista, eu fui dizer ao ginecologista que eu estava grávida. A sério? Não levei a sério quando me disseram que eu estava grávida. Ok. Mas por causa da dor que eu estava a sentir, Ok. eu fui ao médico e eu fui dizer, estou grávida. Estou grávida. Estou Então, com dores. A médica perguntou para mim, estás grávida? Sim, estou. Tá bem. Fizeste algum exame de sangue? Não. Fizeste algum exame de urina? Não. Agora, como é que a senhora está a dizer-me que está grávida? Eu estou grávida. Então, eu quando mandam-me fazer ecografia, e graças a Deus a ecografia confirmou que eu estava grávida e que eu já estava a fechar o 3º mês. Glória a Deus. E qual foi o estado do teu coração naquele momento? A emoção que tomou conta? É incrível que naquele momento eu acho que a emoção era tanta que fiquei tipo, eu acho que eu fiquei meio tonta, na verdade. Porque não estava à espera que se confirmasse que eu estava grávida e estava grávida já de 3 meses. Uau! Então, foi pegar na ecografia porque queria mostrar ao meu marido que realmente, eu estou grávida. E já fui para casa com a ecografia para mostrar e ele simplesmente disse, eu já sabia. Eu já sabia, já havia dito há 3 meses atrás. Sim, eu já sabia. Oh, glória a Deus. Eu quero crer que estão a passar as fotos do menino e da gestação da Mana Nilza. Olha, Mana Nilza,
peço para tecer algumas palavras para as mulheres que estão a passar pelo mesmo desafio que tu passaste e que ainda não se materializou. Para toda mulher que está a passar pelo mesmo que eu passei, a única coisa que eu tenho para dizer é: esperem pelo tempo de Deus. Amém. Que o tempo de Deus não falha, não falha. Esqueçam a ansiedade, porque muitas das vezes a nossa bênção não vem por causa da ansiedade. É verdade. Nós queremos cobrar e é incrível que a ansiedade não nos permite ter fé. Pois. Ficamos apenas preocupadas porque queremos qualquer sinal de gravidez para nós já entramos em parampas, achamos que já está. Isso. Mas as coisas de Deus acontecem quando menos esperamos. Então, espera em Deus. Amém. No tempo de Deus, não se importe com as pessoas, com que a sociedade vai falar. Não se importe com o nome que te vão dar. Pois. Pura e simplesmente, se está declarado, se o homem de Deus declarou, se Deus prometeu, Ele é Deus para cumprir. Amém. É como diz aquele louvor: se Deus fizer, é Deus. Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Ele é Deus. Amém. Então, confie em Deus. Amém. Creia que vai acontecer. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. O mesmo Deus que é capaz de prometer é o mesmo que é capaz de cumprir a promessa na nossa vida. Glória a Deus. Bom, Mano Xavier, o testemunho é teu, mas não podíamos deixar de chamar a Mana Nilza para complementar o seu testemunho. E sabemos que foi um casamento de desafios e que também tiveram muitas vitórias. Sabemos que também que tempo em televisão é escasso. Vou pedir para, em forma de resumo, dizermos quais foram as vitórias que alcançaste no Ministério da Divina Esperança. Bem, a simples entrada no Ministério da Divina Esperança já foi uma grande vitória por si só. Amém. O nível de graça que tem aqui só não transforma quem não quer. É verdade. Porque aqui até o cego vê. É verdade. Não tem como. A profundidade das palavras saindo do altar alcança o coração. Você até pode insistir, mas aquela voz de Deus vai te incomodar, porque aquelas palavras têm poder. Amém. Entrei no ministério convite da minha esposa, como já fiz menção. Pois. Casamos aqui no ministério. Foi a primeira bênção que nós tivemos. Glória a Deus. Eu graduei também no ministério. Estava com as cadeiras feitas já há acho que há 3 anos ou 4 anos. Ok. Mas não sabia porque não tinha nem vontade nem desejo de escrever. A Nilza até insistia. Não, por que não escreves? Por que não escreves? Por que não escreves? Mas uma dessas vezes fizemos um sacrifício, acredito que foi no Estrela Vermelha. Pois. Eu decidi que era o tempo. Sim. Algo impulsionou-me também. Escrevi a monografia, acho que em 3 meses, submeti, graduei. E este foi um dos ganhos também graças ao Ministério, porque eu não sei explicar porque eu não queria escrever. Pois. E foi algo muito bom para mim, porque é uma vitória que o Ministério trouxe, porque eu estava meio que encravado na questão da monografia. Tivemos o filho, a chegada do Emanuel Emanuel Zunissan, é o nome dele. Então, em casa, quando nos chamávamos de Emanuel, chamávamos de Zunissan. Então, senão algumas pessoas vão ficar confusas. Chegou o Emanuel Zunissan, trouxe muita alegria para nós. Glória a Deus. Complementou aquilo que estava a faltar. Recordo que o homem de Deus até chegou a comentar que a alegria chegou em casa. E verdadeiramente a alegria chegou em casa. Amém. Chegamos ao ministério, morávamos numa casa de renda. Passamos por algumas casas de renda, sabemos como é este processo. Algumas casas têm dá para ver por um período, depois Sim. as condições da casa já não são confortáveis, porque queres uma melhor ou algo parecido. Enfim, Deus deu-nos a graça. Já tínhamos um terreno desde
E Deus nos tentamos de várias formas construir, até fazer empréstimo bancário, mas nada dava certo. Ok. E quando chegou a hora, Deus disse que agora plantou nos nossos corações a vontade de ter casa própria. E, enfim, a partir de uma certa quantia que Deus trouxe, Deus abriu a porta para outras quantias foram caindo. Aquela foi o início. Amém. E de repente, enfim, Deus foi abrindo o nosso entendimento e acabamos construindo a nossa casa. Acreditei umas fotos iniciais do projeto da casa. Estão a passar as imagens, quero crer. Passar, então metemos o material, começamos a construir e no mesmo ano mudamos para a nossa própria casa. Amém. É uma parte da casa, mas preferimos sair da renda. Da renda, porque o valor que estávamos a gastar mensalmente dava para comprar cimento, dava para comprar alguma coisa e melhorar a casa. Pois. E foi um dos grandes ganhos. Nós temos a nossa casa própria, não há aquele stress chegar ao final do mês. Tens que pagar a renda, se atrasas um dia a dona da casa te liga. Enfim, era desconfortável, mas Deus deu-nos este prazer. Como diz o Mano Xavier, eu tomo posse da casa própria. Pode receba, Mano Ritz. Você também em casa, também recebe a casa própria. É algo que nós, quando Deus planta no coração, as coisas acontecem. É verdade. Porque nós não podemos explicar como é que as coisas aconteceram. Tentamos fazer a nossa matemática. Ele dá graça para gerir o pouco que entra, na verdade. No nosso caso, nem foi o pouco, foi a hora certa. Nós não juntamos dinheiro para construir. Em momento algum, chegou a hora, nós dois sentimos que era o tempo de construir e Deus fez as coisas acontecerem. Por acaso, na minha vida é assim, nas nossas, posso dizer, nós não conseguimos juntar dinheiro para fazer as coisas simplesmente acontecem. Recordo-me quando chegou a hora de termos uma viatura, já chorávamos, sempre com o dobreiro às 1h de madrugada e percorríamos quase 30 minutos a pé para chegar a casa, às 1, 2 horas de madrugada, e nós orávamos, Senhor, dê-nos uma bicicleta que cabem 4 ou 5 pessoas. Pelo menos chegamos a casa em segurança. É verdade. E recordo que Deus também, nós juntamos dinheiro, Deus através de alguém, que a minha esposa comentou, vimos um carro, tal, a pessoa disse, está tudo bem, eu vou dar-vos o valor, depois vocês me devolvem o valor. Então, a pessoa também cedeu-nos o valor, na altura, compramos o carro 3 meses depois, reembolsamos. E foi também assim, Deus faz as coisas acontecer quando chega o tempo. Amém. Então, temos casa própria, hoje temos o carinho, não é o carro dos sonhos, mas pelo menos conseguimos chegar a casa, não molhamos no dia de chuva. Enfim, eu gosto muito de brincar, mas temos casa própria e cada dia que passa a casa vai melhorando e vamos melhorando. Abençoado. Extremamente abençoado. Amém. Depois, as coisas de Deus recebem sempre ataque. Foi a introdução que foi feita aqui. Passamos por vários desafios. Alguns eu, em pleno culto, apresentava algumas preocupações. Quando o homem de Deus focava naqueles pontos. Mas, graças a Deus, quando nós entregamos as coisas nas mãos de Deus, Deus acaba resolvendo. E hoje as coisas têm sabor de mel. Glória a Deus. Hoje o nosso casamento tem sabor de mel. Claramente passamos por várias situações. Não importa trazer aqui. Hoje já estraga um pouco o mel mencionar. Mencionar aqueles momentos de muito sal, muito piripiri. Mas Deus deu graça. Na verdade, faz parte da caminhada para nos amadurecer. E não é só. Chegamos a comentar, Mano Xavier, nos bastidores, que muitas das situações que acontecem no nosso casamento é para moldar algumas coisas do nosso caráter. E o Mário Xavier, por acaso, acabou dizendo, sabes, Mano Euridice, há coisas que eu dizia, isto eu não tolero, isto eu não tolero. Mas hoje eu dou graças a Deus por ter tolerado e ter mantido o meu casamento. Eu não sei se ele já chegou a dizer-te isso, mas, Mano Xavier, tens aqui a oportunidade de dizer isso à Mana Nilza. Bem, ser sacrifício não há glória. Amém. Em inglês há um ditado que diz no cross, no crown. Então, se o sacrifício não há glória. Muitos de nós queremos ter a glória, mas não queremos passar pelo sacrifício. E para mim, hoje, valeu todo o sacrifício que nós passamos. Amém. Porque hoje o nosso casamento está muito abençoado. Glória a Deus. Enfim, é difícil dizer. É para a Mana Nilza. Agora são palavras para a Mana Nilza. Mas o que eu tenho que dizer efetivamente? Mano Xavier. Não, acabei me perdendo nas palavras. Ok, vou passar a palavra para a Mana Nilza. Mana Nilza, por favor, vamos aproveitar o programa para fazer
como posso dizer, para renovar os nossos votos. Lembra daquelas palavras que dissemos no casamento? Tens aqui o microfone para ti e tece algumas palavras para teu esposo. Amém. Antes disso, eu gostava de acrescentar só uma coisinha só, extraordinária, que aconteceu com o nascimento do nosso filho. Nosso filho nasce, eu tenho uma cunhada, irmã mais velha do meu esposo. Ok. Ela está com... Este ano ela vai fazer 42 anos. Ok. E ela já estava há 41 anos sem engravidar. Ela não tinha filho. Ok. E para ela tinha certeza que ela era estéril e que maternidade não seria com ela. Ela jamais visitaria a maternidade. E ela dizia mesmo, eu nunca vou conhecer a maternidade. Quando nasceu o Emmanuel, ela vê o Emmanuel e... Então eu até disse, olha, chegou o Emmanuel para abrir as portas. Glória a Deus. Ela, não, comigo não. Eu disse, não, pode ter a certeza que vais engravidar. Pois. Já chegou. Amém. É incrível que minha cunhada, hoje que eu estou a falar, está a caminho dos 6 meses de gestação. Deus seja louvado. 2 meses depois, ela é engravida. Ou seja, nós fomos abençoados. E abençoados. Mas a nossa bênção também alcançou mais alguém na família. E hoje ela está E a título grávida. também de exemplo, na minha família, eu fui o primeiro a casar. Amém. E desde o meu casamento surgiram muitos outros casamentos também. Glória a Deus. Os meus primos começaram a casar. Amém. E também Deus usou-nos também como a porta para a bênção também dos outros. Glória a Deus. Na verdade é o que o nome de Deus diz, que a bênção de Deus é transbordante. Nós levamos para nós e alcança nossos familiares. Amém. Glória a Deus. Mana Nilza, não me escapas, por favor. Renova aí os votos com o meu maninho. É como o homem de Deus sempre diz: daqui não saio, daqui ninguém me tira. Então, é isso. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Amém. E dou Pode graças continuar. a Deus pelo meu casamento. Hoje eu posso dizer que eu amo muito meu esposo, coisa que eu não podia dizer lá atrás. Amém. Depois desse processo todo de chove, não molha, sobe, desce, cai, escorrega, libertação, homem de Deus teve que gastar muita energia, Eish. mas valeu a pena. Amém. Aqueles momentos todos de libertação, valeu muito a pena. Glória a Deus. Hoje nós somos um casal extremamente abençoado. Hoje somos felizes. Glória a Deus. E estamos realmente casados. Amém. E isso transborda, é notável. E muitas das vezes, eu quando chego aqui, eu tenho alguns minutos com o Mano Xavier. Ele vai falando, e tu vês que, na verdade, isso é alegria e é amor. Amém. Que o vosso casamento, neste momento, está a transbordar e que continua assim. Amém. Mano Xavier? Bem, eu quero agradecer a Deus antes, porque tudo isto é obra de Deus. É verdade. Tive momentos também, como eu disse a minha esposa, de cansaço. Senhor, será que é? Mesmo sabendo que é. Porque algumas coisas concorriam. Era tanta luta que a minha oração é: Senhor, a tua bênção enriquece e não traz sofrimento. Era sempre a minha oração. É verdade. Eu sempre dizia isso nos meus momentos difíceis: Senhor, a tua bênção enriquece e não traz o quê? Não traz Sofrimento. E Deus sempre depois tirava o peso que eu estava a sentir. Amém. E hoje estamos aqui, somos muito felizes. Eu também amo muito minha esposa. Amo primeiro por saber que é a esposa que Deus me deu. Amém. Não por ela ser mulher, por ser a mulher que Deus me deu. Amém. E por ser a metade da minha laranja. Glória a Deus. Glória a Deus. E nesse clima de amor, Mano Xavier, peço para selar com um beijo a tua esposa. Um beijinho. Quem não esteve no dia de casamento vai aproveitar a oportunidade. Bem, mas também eu acredito em fotos, a produção está a passar. Está no a dia passar. de casamento também houve um beijinho. Acredito que pode ficar aquele, né? Não, Mano tem Xavier, que ser outro. Mano Xavier, por favor. Tá tudo bem. Sela os votos com um beijo. Glória a Deus. Este é o casamento abençoado por Deus. Que passou por alguns problemas, mas que foi, na verdade, para o bem do casal. Amém. Hoje eles estão aqui, são padrinhos, eu sei que são padrinhos, têm filhos abençoados, afilhados no caso, que, olha,
tem passado por bons e maus momentos, mas que, pela graça de Deus, os pais conseguem aconselhar no caminho de Deus. Mário Xavier, eu sei que no próximo programa estarás aqui como apresentador. Deus te abençoe, continue te ungindo, continue te abençoando, né? Seja esse colega, irmão, professor, que, olha, estás para nós em todos os momentos. Mana Nilza, que Deus te capacite. Amém. Que continue sendo essa esposa, né? Essa adjuntora, que continues orando, porque, olha, vários momentos que nós presenciamos, que muitas das coisas que Mário Xavier mencionou aqui foi porque a irmã Nilza decidiu que não, isto não pode continuar. É uma pena que o tempo não nos favoreceu, porque íamos abordar vários aspectos. A irmã Nilza desafiou o esposo, foi parte numa situação em que o esposo dizia não temos condições. A irmã Nilza posicionou-se e disse, eu não quero viver de aluguel. Isso tudo porque ela colocava em prática aquela mensagem que saía do altar de Deus e desafiava-te. Para a amada irmã que está a passar por situações complicadas na vida sentimental, seguro nas palavras que a irmã Nilza deixou ficar aqui. O tempo de Deus é o melhor tempo. Se recebeu a profecia do altar de Deus, segure nessa profecia. Creia, confessa e declara todos os dias que o melhor para a sua vida está por vir e o tempo de Deus é o melhor tempo. Obrigada a todos que acompanharam-nos do princípio do programa até então. Deus vos abençoe e permaneçam nas restantes programações da Ebenezer TV. Amanhã temos o programa A Hora dos Pastores, pelas 18 horas. É um programa indiferido. Quinta-feira temos A Virtuosa, também pelas 18 horas, indiferido. Sexta-feira temos um momento especial com o nosso apóstolo Lourenço Luiz Fó. Temos 250 assentos. Peço ao amado irmão para ligar e fazer a sua reserva. Sábado já ia me esquecendo. Sábado temos o programa super especial que é o Sarau, programa de adoração e louvores ao nosso bom Deus. Domingo, pelas 10 horas, voltamos a encontrar-nos no culto especial com o nosso apóstolo Lourenço Luiz Fol, pelas 10 horas. Tem motivos mais do que o suficiente para permanecer na nossa companhia e receber a bênção de Deus. Deus te abençoe e obrigada pela companhia. Amém.